E aí, meus queridos alunos do terceirão do Silvério Lins, beleza? Como você já me conhece, eu sou Davi Perdigão, professor de Educação Física de vocês, e estou vindo aqui para a gente dar início, botar o pontapé inicial nas atividades não presenciais durante esse período da pandemia, tá? Então, enquanto durar essa pandemia, a gente não vai poder ficar parado. Eu aqui na minha casa e você na sua casa. Então, eu peço permissão para entrar na sua casa agora, me receba de braços abertos para a gente compartilhar, a gente trocar ideias, trocar conhecimento. E eu preciso que vocês me ajudem também nessa nova fase da educação que não vai ser fácil, que vai ser durante o REAEMP, que foi um programa criado pela Secretaria da Educação do Estado, que é o Regime Especial de Atividades Escolares Não Presenciais. Então ele só vai funcionar durante essa pandemia. Quando tudo isso passar, a gente volta para a escola para matar a saudade presencial, abraços, sorrisos, e alegrias e muita conversa e a gente vai para a sala de aula. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai continuar fazendo as atividades em casa, tá? O terceiro ano, ele tem um foco diferente das demais turmas, do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Deixa eu abrir aqui o documento, porque aí a gente já vai direto para trabalhar com ele. O primeiro e o segundo ano, ele tem um trabalho específico de laboratórios, que foi dividido por atividades interdisciplinares. Já o do terceiro ano, vocês têm que se preparar para o Enem. O foco de vocês é o Enem. Então, o projeto foca no Enem. Tá? Então, a gente vai trabalhar exercícios que já teve nos Enems passados. A gente vai estar discutindo essas atividades. Nesse primeiro momento, eu vou explicar a vocês como é que vai funcionar. Vou passar algumas questões do Enem do ano passado, que caíram na disciplina de Educação Física, e de demais Enems também. Aí vou dar um prazo a vocês de uma semana para vocês responderem e me enviarem esses gabaritos. Na outra semana, eu gravo um vídeo lendo as questões com vocês e explicando cada uma delas. E, consequentemente, dando a resposta. Tá? A gente vai corrigir juntos, mas antes de fazer essa correção online, eu preciso que vocês respondam. Não tente consultar Google, não tente, são questões muito simples, muito fáceis. São assuntos que a gente já trabalhou no primeiro e no segundo ano e também no início do terceiro ano. São questões que a gente já vem trabalhando, não vai ter nenhum assunto novo. Tudo que já está nessas questões do Enem foram coisas que a gente já trabalhou em sala de aula. Então, vamos começar. Deixa eu tentar explicar a vocês. Essa é a logomarca, né, do Foca no Enem, e ali a minha marca do professor Perdigão. Vamos lá. Então, a educação física ela está inserida dentro na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, a educação física ela vai ter questões, geralmente é no primeiro dia de prova do Enem, que ela cai mais ou menos 5, 6 questões voltadas para a educação física, que é fácil de você matar. Então, você já garante aí 6 pontos já acertando essas questões de educação física. A gente não vai errar. Então, vamos lá. No Enem, então, em educação física, o que é que mais cai? Sempre. Gente, lembra que eu falei com vocês ano passado sobre cultura corporal de movimento. Falou em educação física escolar, falou em educação física, hoje em dia, a gente está falando sobre cultura corporal de movimento. O que é isso, Davi? O que é isso, professor? Cultura corporal de movimento é todo movimento corporal que abrange toda a sociedade, a cultura em volta, tudo que você faz, os movimentos, ele é cultural, ele está enraizado na cultura, ele tem uma justificativa. Então ninguém faz um movimento aleatório. Lembra que eu conversei com vocês sobre isso? Então ela tem um propósito, ela está afincada na sociedade que você vive. Né? O que a gente vê, a gente transforma em movimento, a gente projeta. Então, às vezes, a pessoa diz, eita, meu Deus, essa pessoa parece tanto com o pai dele, é o mesmo jeito, não sei. Isso é uma cultura corporal. Então, é uma coisa que você, de tanto observar, você criou aquele hábito, aquela cultura de fazer aquele movimento. Então, vamos lá. Algumas questões, eles caem muito sobre cultura. Ele não pergunta o que é a cultura, mas você precisa entender como é feito. Então, olha só. Padrão estético contemporâneo aborda padrões de belezas atuais, principalmente incentivados pela mídia, e o impacto que eles possuem no contexto social. Ou ele botou aí corpolatria. Eu vou explicar mais à frente, em outro slide, o que significa corpolatria. Ele não vai perguntar na prova o que é, mas ele faz um desenhozinho, ele faz um texto. Então ele fala qual a importância que a mídia exerce nas nossas vidas,
com relação ao que é belo, ao que é esteticamente bonito, né? Qual é o padrão de beleza hoje? Ser magro é ser saudável? Ser gordo é sinônimo de uma pessoa doente ou uma pessoa que tenha problemas? Não necessariamente, né? Uma pessoa nem sempre que é magra, ela pode ser saudável, ela pode estar abaixo do peso. A gente lembra que a gente trabalhou o IMC, então quem está abaixo do peso, quem está com peso ideal, quem tem sobrepeso. Então isso aí é padrões de beleza que são impostos pela mídia, propagandas de cerveja que bota aquelas mulheres boazudas, loiras, né, morenas. Então assim, é padrão que a mídia coloca nas nossas vidas. Então, assim, ser magro, antigamente, ser forte, homem bombado, era sinônimo de masculinidade, era muito comum nas academias. Hoje, nem tanto. Hoje, o padrão exigido pela mídia é aquele padrão mais rachado, mais trincado, o magro, o falso magro, né? Então, realmente, com o passar do tempo, a mídia ela vai colocando, exercendo essa função, distorcendo os padrões estéticos, né? Distorcendo o que é bonito, o que é belo. Ela força a gente a acreditar naquilo. Então isso cai muito essas historinhas, cai muito texto com relação a isso. E a corpolatria nada mais é do que isso. É a doença, o exagero pelo culto do corpo, né? Já já eu explico melhorzinho o que é corpolatria. As danças, o uso da linguagem corporal por meio de diversos tipos de dança, como meio de integração social e formador de identidade. Então as danças, ela cai demais. Cai tanto atividades rítmicas e expressivas, que pode ser danças folclóricas, danças tradicionais, as danças contemporâneas, jazz, isso aí, mas cai muito danças folclóricas, tá? Cai muito, muito, muito. Mas não é perguntando sobre elas, porque varia muito de uma região para outra, mas vem falando da importância dessas danças como uma produção do movimento corporal, daquela cultura de movimento daquela região. Então, é muito forte, é enraizado no contexto histórico, social, cultural, político daquela região. Então, as danças folclóricas elas são muito cobradas no Enem. Exercício físico e saúde, importância da atividade física para ter qualidade de vida e saúde. A gente já falou sobre isso. Atividade física associada com a alimentação produz a qualidade de vida. Compreende também a influência do meio que limita as potencialidades corporais do indivíduo e diminui a atividade física. Então ele também pode cair algumas questões que ele fale da acessibilidade à prática de atividade física. Será que existem praças onde vocês moram que propiciem essa prática de atividade física? Vou dar o exemplo aí de Mar Vermelho. Tem essa praça aí no Cristo, né, que está sendo reformada, que vai ficar com pistas de caminhada, tem aquelas estações de musculação ali de academia, que dá para fazer barra, abdominal. Tem o ginásio, mas o ginásio está aberto, está funcionando para poder fazer práticas de atividade física nele, jogar bola, brincar. Tem tudo isso. A gente está na escola que a gente não tem atividade prática da educação física porque não dispõe de local, né? Tem um ginásio na frente da escola, então, e não está aberto para fazer essas atividades. Então, tudo isso são as limitações também de espaço. Os esportes, eles caem muito também, todos eles, tá? Vantagem não só o quarteto, né? Porque muita gente só quer aprender o quarteto mágico, que é o voleibol, o handebol, o futebol e o basquete. Então não são só esses, cai muita coisa de outros esportes. Então, vantagens do esporte para a saúde física e emocional. Lembra que eu falei que a gente não consegue separar corpo e mente. Quando a gente faz um trabalho físico, a gente também está trabalhando a nossa mente, o nosso espírito. As modalidades de esporte como meios de interação social, eles falam que o esporte é uma ferramenta altamente excludente, mas é o esporte profissional, o esporte competitivo. Ele vem priorizar os mais fortes, os mais habilidosos, os mais valentes, os mais preparados, em detrimento dos mais fracos, né? Quando a gente vai formar um time, a gente escolhe os mais habilidosos. Então, o esporte ele é uma ferramenta excludente. Dentro da escola, o esporte ele tem que ser visto como um jogo cooperativo, né? E não competitivo. A alma do esporte, a áurea dele que circula nele é a competição. Mas dentro da escola, ele tem que ser inclusivo, ele tem que incluir as pessoas. Ele tem que fazer a inclusão dos menos habilidosos, dos mais fracos, para poder se tornar uma educação física
de forma horizontal para todos, universal, que todos participem, tá? Então ela fala também do desempenho e o esporte espetáculo, né? Que é as Olimpíadas, o que a mídia oferece, o que ela vende o produto para nós que somos consumidores. Então é esse esporte espetáculo. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse atleta máquina, né? De rios de dinheiro, esses atletas? Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então o Enem traz muito essas discussões, tá? A gente vai ver nas questões. Noções sobre as diferenças da manifestação da cultura corporal. Foi aquilo que eu falei no início do slide. Então, quais são os conteúdos obrigatórios da educação física? Lembra que eu falei com vocês ano passado isso? Esportes, jogos, lutas, ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Então, conhecimento sobre o corpo, a gente já trabalhou. Lembra que esportes a gente fez aqueles mini apresentações, dividimos em grupos, né, os jogos, as lutas, a questão da ginástica também, e atividades rítmicas expressivas, que são as danças, né? E o conhecimento com o corpo é o que a gente está vendo, a parte de anatomia, ossos, músculos, sistema cardíaco, o sistema circulatório, respiratório. Então são essas coisas que a gente está conhecendo um pouquinho do nosso corpo. Como produz o movimento, que é o sistema locomotor, né, que é a junção do sistema esquelético com o sistema muscular, e assim vai. Aspectos nutricionais, a classificação dos alimentos, lembra também da classificação, o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é uma fibra, quais são os alimentos ricos em proteína, para que serve a proteína, o carboidrato, quando eu quero fazer um regime, eu tenho que diminuir a ingestão de quê? Então tem tudo isso aí que a gente também já viu na parte de nutrição e esportes. Distúrbios alimentares, muito importante, anorexia, o distúrbio alimentar, que é a bulimia. Então tem muita coisa bacana também que a gente discutiu nessa aula. IMC, que a gente fez até um trabalho, a gente tirou o IMC, calculou o IMC de cada um de vocês e o RCQ, que é a relação da cintura quadril, fez o peso, fez a altura, lembra da fórmula? IMC também pode cair, tá? Sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2 e grau 3. Hábitos e consequências, gastos energéticos, a gente falou também quanto é necessário, quantas calorias é necessário para a gente perder 1 quilo ou ganhar 1 quilo, lembra disso? E obesidades e suas relações também, que é a questão da diabetes, da hipertensão, do sedentarismo, tudo que a gente já discutiu. Estresse e depressão, conceito e possíveis causas e consequências, práticas corporais na prevenção do estresse. Hoje, lembra que eu falei que a doença que mais mata, uma das que mais mata, é o estresse e a depressão, nesse mundo que a gente está vivendo. E nesse período de isolamento social, o estresse está tomando conta da sociedade, o estresse e a ansiedade. Então a atividade física ela vem com esse remédio, né, para poder tirar um pouquinho, aliviar essas tensões do dia a dia. Então a atividade física associada a alimentação saudável, ela vai te propiciar isso, uma diminuição do estresse, da ansiedade, e afastando para longe a questão da depressão. E noções básicas de primeiros socorros, que a gente também já falou isso. A função do gelo, da água morna, do que fazer relacionado à lesão, entosses, luxação, fraturas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, em cada situação que a gente também falou, e a gente vai revisando à medida que for aparecendo as questões. Então, bora lá. Lembra que eu falei a vocês que eu ia falar isso depois, o que é corpolatria, porque ela é muito importante. Então, a corpolatria é o cuidado excessivo com o próprio corpo, mas no sentido de aperfeiçoamento estético, aquilo que a mídia diz o que é bonito, e não na preservação da saúde. Então, não quer dizer que eu sou uma pessoa magra, que eu sou uma pessoa bonita, ou que eu sou magro, que eu sou bonito e eu sou saudável. Não, pode existir contrapontos aí, tá? Divergências. Então, alguns reflexos desses comportamentos são o alto índice de cirurgias plásticas, porque você nunca está contente, você olha no espelho e nunca está contente com o seu corpo, né, sem a necessidade real. Pessoas abaixo do peso normal, né, quando calcula o IMC, está abaixo do peso, e que insistem em fazer dietas altamente restritivas, né, da questão dos carboidratos, e o gasto exagerado com roupas e tratamentos estéticos. Então, isso é uma corpolatria, é uma doença. Isso, né, que está atacando e a gente vê que é muito comum entre nós. A gente vê no dia a dia isso aí, tá? Então vamos lá. Aqui, a partir de agora, eu não vou explicar. Vocês vão ter a Enem 2019, Educação Física, tem 6 questões para vocês resolverem. Aqui estão elas, leiam,
responda as alternativas de A, B, C, D e E, tá? E depois vem o Enem variados, Educação Física mais 5 questões. E vocês vão responder, ó, tem lá o ano, Enem 2011, a outra Enem 2009, 2011, 2010 e 2010 de novo, são mais 5 questões. Então vocês vão responder, vão ler com carinho, respondam devagarinho, e qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá bom? No privado do WhatsApp, não tem problema, ou no grupo do Terceirão. Eu vou observando e vou colocando lá as dúvidas de vocês, tirando as dúvidas. E na próxima semana, vocês vão ter essa semana para realizar essa atividade, e na próxima semana eu venho com outro vídeo gravado, lendo cada questão e explicando cada questão. Aí dentro da explicação a gente vai trabalhando todos aqueles temas que eu li no início da aula, que cai muito no Enem. Beleza? E a cada semana entrego um material, corrijo na outra semana. Aí depois eu preparo mais material, mais questões para vocês irem respondendo. Muitíssimo obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo do Perdigão e até a próxima aula. Tchau, tchau.